Sempre fui a do canto, a que se podia contar, meio que desaparecendo no cenário como um papel de parede na própria história da minha família. Dar aulas de história preenchia meus dias, corrigindo provas, tomando café morno e ouvindo adolescentes discutirem sobre datas e nomes. Eu amava a rotina, o jeito que ela me mantinha firme. Mas, no fundo, eu me perguntava se eu era mais do que a boa e velha Carly. Meus pais me viam como a filha confiável. Meu pai, com suas regras severas, e minha mãe, suave, mas distante, sempre diziam que eu mantinha tudo em ordem. Meu irmão mais novo, Noah, era diferente. Ele era o filho de ouro, um advogado com um sorriso que conquistava qualquer um. Mamãe, que tinha descendência indígena, enterrou essa parte de si. É só história, Carly, ela dizia, a voz se fechando como uma porta trancada. Eu nunca a pressionei, com medo de remexer em algo delicado. Passei a vida inteira aparando arestas, mantendo a paz, mesmo quando meu coração parecia um nó emaranhado. Aos 39 anos, eu achava que sabia quem eu era, uma professora, uma filha, uma pacificadora. Mas isso foi antes de tudo mudar, antes de eu perceber o quão pouco eu entendia sobre mim mesma, minha família ou o legado que eles deixaram para trás. O telefone tocou de madrugada, quebrando o meu sono. A voz de um policial, fria e seca, entregou a notícia: seus pais. Acidente de carro. Eles não resistiram. Fiquei imóvel, o tic-tac do relógio da minha cozinha martelando nos meus ouvidos. Os dias seguintes se misturaram: planejar o funeral, assinar papéis, ligar para parentes, enquanto Noah mal aparecia. Ele veio uma vez, num terno preto impecável, oferecendo pêsames rápidos antes de desaparecer. Estou atolado, Carly, ele mandou por mensagem. Engoli a mágoa e segui em frente. No escritório do advogado, o ar cheirava a papel velho. Sentei de frente para Noah, o rosto ilegível enquanto os óculos do advogado escorregavam pelo nariz. A voz dele ressoou através do testamento, a propriedade de Colorado Springs, todos os bens pessoais, para Noah Collins. Noah sentiu, como se fosse o esperado. Aí veio a minha parte, uma cabana em Wyoming, sem valor listado, de significado familiar para Carly. Uma cabana caindo aos pedaços no meio do nada. Olhei para Noah, esperando algo, uma explicação, um olhar. Acho que a mamãe e o papai sabiam que você gostava de lugares tranquilos, ele disse, o tom quase condescendente. Aquelas palavras me cortaram fundo, afiadas como uma lâmina. Agarrei meu lenço amassado, o peito apertado, imaginando por que meus pais acharam que um barraco em ruínas era tudo o que eu merecia. De volta ao meu apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Max, meu namorado, andava pela sala, a garrafa de cerveja tilintando na mesinha de centro. Eles te fizeram de boba, Carly. Por que você não está lutando contra isso? A voz dele era alta, frustrada. Tentei explicar que não queria uma briga, não agora, não com o luto me sufocando. Mas Max não quis ouvir. Você deixa todo mundo pisar em você. Eu preciso de uma mulher que lute por si mesma. A porta bateu atrás dele, o som ecoando como um tiro. Fiquei sozinha, olhando para uma foto de família na prateleira, o sorriso gentil da mamãe, o queixo severo do papai, o sorriso fácil do Noah, e eu, meio escondida no canto. A vida inteira eu tinha sido a que mantinha as coisas juntas, a que ficava quieta. Mas agora, com mamãe e papai se foram, com Noah pegando tudo, com Mac saindo, eu sentia que estava desmoronando. Aquela cabana em Wyoming, um monte de madeira sem valor, não saía da minha cabeça. Por que eles deixaram para mim? Que significado familiar poderia ter? Peguei as chaves do carro, as mãos tremendo. Talvez aquela cabana guardasse respostas. Talvez fosse a hora de descobrir o que meus pais viam em mim, ou o que eles não viam. A viagem para Wyoming parecia uma fuga, embora eu não tivesse certeza de que, Noah, Max, ou a dor no meu peito. A rodovia se estendia infinitamente, o deserto de sálvia passando embaçado pela minha janela, o zumbido do meu velho sedã o único som. Agarrei o volante, a chave da cabana balançando em seu anel enferrujado.
Quando cheguei à estrada de terra, a poeira girou sob meus pneus e a cabana apareceu. Um monte de troncos caídos, o telhado meio desabado, janelas embaçadas de sujeira. Saí, o ar forte com cheiro de pinho e decomposição. A porta rangeu, protestando, enquanto eu a empurrava para abrir. Lá dentro, o cheiro de madeira podre me atingiu, e cada passo fazia o chão gemer como se ele se ressentisse da minha presença. A poeira flutuava em feixes de luz, pousando em uma cadeira quebrada, uma lâmpada rachada. Esta era a minha herança. Passei os dedos por uma mesa lascada, sentindo-me mais perdida do que nunca. Mamãe e papai pensaram que este lugar era para mim, mas ali, eu me sentia uma estranha em suas memórias. No entanto, algo se agitou, uma atração fraca, como um sussurro que eu não conseguia ouvir direito. Afundei no chão, os rostos dos meus pais passando pela minha mente, suas vozes silenciosas. Esta cabana era tudo o que me restava deles. Eu tinha que saber por quê. Comecei a limpar, mais para manter as mãos ocupadas do que qualquer outra coisa. A vassoura raspava no chão, levantando poeira que me fazia tossir. Arrastei uma estante desabada da parede, a madeira esfarelando sob meu toque. Ao movê-la, um baque oco ecoou atrás dela. Congelei, o coração batendo forte. Empurrei com mais força e parte da parede cedeu, revelando uma porta escondida, as dobradiças enferrujadas e rígidas. Com um grunhido, eu a abri. O rangido do metal perfurou o silêncio. Lá dentro havia um cômodo pequeno, não maior que um armário, iluminado por uma fresta de luz. Minha respiração engasgou. Ali, em uma prateleira de madeira, estava um cocar de penas, suas plumas de águia macias e orgulhosas. Ao lado, um tambor, seu couro tenso apesar dos anos de negligência. Mocasins bordados, cerâmica gravada com espirais, um feixe de sálvia, tudo intocado, como se estivessem esperando. No canto, um diário encadernado em couro estava meio enterrado na poeira. Eu o limpei, o couro fresco sob meus dedos. O nome na capa me paralisou, Apollo Stone Bear, o pai da minha mãe. Eu nunca o conheci, só ouvia as vagas histórias da mamãe sobre um homem que vivia demais no passado. Abri o diário, as páginas estalando, e vi palavras em inglês misturadas com escrita Lakota. Isso não era apenas uma cabana, era um segredo. Sentei-me à janela, o diário no meu colo, enquanto o vento assobiava pelo telhado quebrado. As palavras do meu avô se derramaram, firmes e claras, como se ele estivesse falando comigo. Ele escreveu sobre famílias Lakota forçadas a sair de suas terras, sobre objetos sagrados escondidos das mãos do governo. Eles levaram nossas colinas, nossos rios, ele escreveu, mas não nosso espírito. Uma entrada me atingiu forte. Para minha neta, a quem nunca conhecerei, um dia você sentirá um vazio onde suas raízes deveriam estar. Siga-o para casa. Meus olhos ardiam. Mamãe nunca falou disso, nem do cocar, nem do tambor, nem da luta do pai dela. Tracei as palavras Lakota, meus dedos desajeitados, desejando poder lê-las. O tambor parecia zumbir fracamente, ou talvez fosse minha imaginação. Pensei na mamãe, como ela se virava quando eu perguntava sobre sua herança, a voz dela afiada, deixe pra lá, Carly. Ela sabia sobre este quarto? Ela o escondeu, ou ela o esqueceu? Fechei o diário, minhas mãos tremendo. Pela primeira vez, senti-me perto dela, dele, de algo maior do que eu mesma. Esta cabana não estava vazia, ela guardava o passado da minha família, um passado que eu estava apenas começando a entender. O silêncio da cabana ficou mais pesado depois que encontrei o cômodo escondido. Não conseguia parar de tocar o diário, seu couro gasto e macio sob meus dedos. Precisava de respostas, então liguei para a doutora Sofia Skyfeater, uma historiadora Lakota da Universidade de Wyoming. A voz dela estalou no telefone, quente, mas afiada, enquanto eu descrevia o cocar, o tambor, a cerâmica. Ela chegou no dia seguinte, sua trança prateada brilhando à luz do sol. Entrou no cômodo escondido, suas botas batendo suavemente no chão rangente, e ofegou. Carly, ela disse, os olhos arregalados, estes são sagrados. O trabalho de miçangas, as penas de águia.
Não são apenas artefatos, são nossa história. Ela passou os dedos sobre o tambor, seu couro sussurrando sob seu toque. Ela estimou o valor deles, milhões, talvez. Mas sua voz ficou firme. Eles pertencem aos Lakota, não na vitrine de algum museu. Assenti, mas meu estômago se contorceu. Milhões. Eu sou uma professora escolar, mal me virando. Esse tipo de dinheiro poderia mudar tudo. A notícia se espalhou rápido, rápido demais, pela rede da universidade. Repórteres ligaram, suas mensagens de voz se acumulando no meu telefone, cada uma zumbindo como uma mosca que eu não conseguia afastar. Sentei-me à janela quebrada da cabana, o vento sibilando, e olhei para o diário. As palavras do meu avô ecoavam: siga-o para casa. Mas o que era casa? Eu não tinha mais certeza. O Ranger de pneus no cascalho me tirou dos meus pensamentos. O SUV preto e elegante de Noah parou, brilhando contra a decadência da cabana. Ele saiu, seus sapatos lustrosos absurdos na trilha de terra, e bateu forte na porta. Eu abri, as dobradiças rangendo, e ele deu seu sorriso de advogado. Carly, ouvi dizer que você encontrou umas tralhas velhas. A voz dele era suave, mas irritante. Ele entrou, examinando a entrada do cômodo escondido. Vamos facilitar as coisas, ele disse, encostado na mesa lascada. Eu troco a propriedade do Colorado por este lugar e o que tiver nele. Você é professora, não historiadora. Você não precisa disso. Minhas mãos se fecharam. A propriedade, a casa da mamãe e do papai, cheia de memórias, era tentadora. Noah continuou falando, as palavras afiadas como vidro. Vamos lá, você não serve para isso. Deixe que eu resolvo. Pensei na casa grande dele, na vida fácil dele, e como ele sempre tinha conseguido o melhor de tudo. O tambor no cômodo escondido parecia zumbir fracamente, ou talvez fosse meu pulso. Eu queria gritar com ele, dizer que ele não entendia, mas minha garganta se apertou e eu apenas fiquei ali, o chão rangendo sob mim. Noah saiu com um sorriso de escárnio, o motor roncando enquanto ele se afastava. Afundei no chão, o diário no meu colo, sentindo-me menor do que nunca. Naquela noite, a cabana parecia estar se fechando em mim. Andei de um lado para o outro, meus passos ecoando nas tábuas empenadas. Peguei meu telefone, meu polegar pairando sobre o número de Max. Talvez ele estivesse certo, talvez eu fosse muito fraca para lutar por mim mesma. Liguei, a voz dele rouca quando atendeu. Carly, você está bem? Murmurei sobre os artefatos, o dinheiro, a cabana. Ele suavizou, insinuando que poderíamos recomeçar se eu vendesse tudo. Desliguei, meu coração acelerado. Então, encontrei um cartão de curador de museu no meu e-mail, de uma dica de repórter. Segurei o papel, nítido, prometendo uma vida sem dívidas, sem luta. Eu poderia vender o cocar, o tambor, ir embora. O diário do meu avô estava aberto na mesa, suas páginas tremulando na corrente de ar. Li uma entrada. Durante a era da realocação, ele se recusou a trocar ouro por aqueles mesmos tambores sagrados. Eles não são nossos para vender, ele escreveu, eles são nossa alma. Minhas mãos tremeram. Acendi um fósforo, a chama sibilando, e observei o cartão do curador queimar, suas bordas enrolando em preto. A fumaça ardeu em meus olhos, mas me senti mais leve. Em vez disso, liguei para a doutora Sofia, minha voz firme pela primeira vez. Quero proteger isso, disse eu, não lucrar com isso. O silêncio da cabana parecia diferente agora, como se estivesse ouvindo, aprovando. Depois que queimei aquele cartão do curador, a cabana parecia viva, como se estivesse respirando comigo. Sentei-me com a doutora Sofia debaixo da varanda caída, o ar denso com sálvia. Ela havia trazido suas botas, que arrastavam na terra enquanto ela ouvia minha ideia, transformar a cabana em um centro de retiro cultural indígena, um lugar para aulas de idiomas, trabalhos com miçangas, histórias de cura. É ousado, ela disse, sua trança prateada capturando a luz, mas está certo. Dirigimos para encontrar os anciãos Lucy Munvilo e Mark Redal em um salão comunitário, suas paredes zumbindo com vozes.
Lucy, com as mãos nodosas como raízes de árvores, pegou as minhas, seus olhos profundos e gentis. Isso é o que seu avô queria, ela disse, acenando para o diário que eu carregava. Mark, com a voz baixa, ofereceu-se para ensinar a fazer tambores. A confiança deles fez meu peito doer, como se eu finalmente fizesse parte de algo maior. De volta à cabana, eu rabiscava planos à luz da lanterna, o pavio sibilando suavemente. Eu via crianças aprendendo palavras Lakota, anciãos compartilhando histórias, o cocar seguro, não vendido. Pela primeira vez, senti a presença da mamãe, como se ela estivesse observando, orgulhosa. Eu não estava apenas salvando a cabana, eu estava construindo um lar para o meu povo, para mim mesma. Noah não desistiu tão facilmente. Uma semana depois, uma carta chegou, seu envelope nítido cortando o meu polegar enquanto eu o rasgava. Ele estava me processando por copropriedade, alegando que o testamento era vago, a cabana subvalorizada quando mamãe e papai morreram. Meu estômago despencou, o papel estalando em minhas mãos. Ouvi a voz dele na minha cabeça: você não serve para isso. Ele contratou um advogado astuto que me ligou, o tom untuoso, sugerindo que eu resolvesse para evitar constrangimento. Noah espalhou rumores também, sussurrando para repórteres que eu era instável, facilmente influenciável. Fiquei na cabana, o chão rangendo sob meus pés enquanto eu andava de um lado para o outro, a dúvida se infiltrando como umidade pelas paredes. Eu sempre fui a quieta, a que se afastava. E se Noah estivesse certo? E se eu perdesse tudo, o legado do meu avô, a confiança dos anciãos? O tambor no cômodo escondido parecia em silêncio agora, seu zumbido sumiu. Agarrei o diário, meus dedos traçando suas bordas desgastadas, mas meu coração vacilou. Eu estava em desvantagem, assim como sempre estive. O vento uivou lá fora, sacudindo as janelas, como se a própria cabana estivesse me impulsionando a lutar. O tribunal cheirava a madeira polida, o martelo do juiz batendo como um metrônomo. Sentei-me à mesa do réu, minhas mãos suadas enquanto o advogado de Noah me pintava como frágil, incapaz de gerenciar uma propriedade valiosa. Minha advogada, de um grupo de defesa dos nativos, apertou meu braço, sua caneta riscando anotações. Eu tinha trazido o diário, seu peso me firmando. Quando chegou a minha vez, levantei-me, minha voz tremendo no início. Contei ao tribunal sobre ter encontrado o cômodo escondido, sobre as palavras do meu avô. Abri o diário, as páginas sussurrando, e li: nossa alma não está na terra ou no ouro. Está no que levamos adiante. Minha voz ficou mais forte, preenchendo a sala. Falei sobre o centro de retiro, o apoio dos anciãos, as crianças que aprenderiam sua língua. Noah olhou para o chão, o queixo apertado. A juíza, seus óculos brilhando, inclinou-se para a frente. Quando ela deu a sentença, seu martelo estalou forte. A intenção do falecido era clara. A senhora Collins honrou esse legado. Expirei, a sala girando. Lá fora, o ar estava fresco, o céu amplo. Segurei o diário contra o peito, sentindo a força do meu avô, o amor tranquilo da minha mãe. Eu tinha encontrado minha voz, e ninguém, nem Noah, nem a dúvida, poderia tirá-la de mim. A cabana se transformou diante dos meus olhos, seus ossos quebrados remendados por mãos da comunidade. O Centro de Retiro Cultural Collins abriu em um dia fresco de primavera, o ar vivo com risos e fumaça de sálvia. Voluntários haviam reconstruído o telhado, suas telhas novas brilhando, enquanto as tábuas do chão, lixadas, não rangiam mais. Lá dentro, Lucy Munvilo ensinava miçangas, sua agulha clicando enquanto as crianças enfiavam miçangas vermelhas e pretas. A aula de bateria de Mark Redal enchia o ar com batidas suaves, cada batida como um batimento cardíaco. Eu andava pelo cheiro de cedro forte, observando os anciãos compartilharem histórias, suas vozes tecendo a história no presente. Um menino praticando olá em Lakota sorriu para mim, sua língua tropeçando nas sílabas. Agarrei o diário do meu avô, seu couro aquecido em minhas mãos, sentindo o orgulho tranquilo da mamãe, seu coração meio Lakota finalmente em paz. Isso não era mais apenas uma cabana, era um lar para nossa língua, nossa cura, nosso povo. Eu estava na varanda,
o vento suave agora, e olhei para as montanhas. Por anos eu tinha sido invisível, mas aqui, cercada por vozes e propósito, eu me via claramente. Este era o meu legado, construído não com dinheiro, mas com amor. Max apareceu uma tarde, sua caminhonete roncando no estacionamento do Retiro. Ele se encostou na porta, suas botas arrastando no cascalho, e sorriu como se nada tivesse mudado. Este lugar é incrível, Carly, ele disse, a voz suave. Ele insinuou um novo começo, seus olhos procurando os meus. Lembrei-me das palavras dele, como ele queria uma mulher que lutasse. Olhei para a cabana, suas janelas brilhando com a luz das lanternas, e não senti nenhuma vontade de voltar. Max, eu disse, minha voz firme, eu não me perdi. Eu me encontrei. Você queria outra pessoa. O sorriso dele se desfez, mas ele assentiu, o cascalho rangendo enquanto ele se afastava. Observei a caminhonete dele desaparecer, a poeira se assentando. Deixá-lo ir pareceu como tirar uma pele velha. Voltei para o Retiro, o som do riso das crianças se espalhando, e soube que estava exatamente onde pertencia. A cerimônia de nomeação veio ao anoitecer, o céu listrado de rosa. Um fogo crepitava no círculo, suas faíscas dançando para cima. Lucy Munvilo, seu chale farfalhando, me chamou para frente. A batida do tambor pulsava baixa e firme enquanto ela falava. Você retornou a nós, ela disse. Eu encarei a multidão, anciãos, crianças, Sofia, e falei, minha voz clara. Eu pensei que era invisível, mas eu apenas não tinha sido vista pelos meus próprios olhos. O fogo sibilou, as estrelas brilhantes acima. Senti a mão do meu avô, o sorriso da minha mãe me guiando para casa. Uma jovem Lakota se aproximou de mim no Retiro, suas mãozinhas agarrando um desenho. O papel amassou quando ela o entregou, um esboço da cabana sob uma lua brilhante, suas janelas claras. Minha avó diz que podemos vir aqui para lembrar, ela disse, a voz suave, mas clara. Ajoelhei-me, a grama fresca sob mim, e vi meu reflexo em seus olhos escuros. O Retiro zumbia atrás de nós, riso subindo como fumaça. Coloquei o desenho no meu bolso, suas bordas macias contra meus dedos. Este lugar, antes quebrado, agora guardava nossas histórias, nosso futuro. Eu não era mais invisível. Naquela noite, sentei-me junto ao fogo, seu estalo preenchendo o silêncio. Abri o diário do meu avô, o couro quente, e li a última página. Você encontrou a chave, ele escreveu, não para a porta, mas para si mesma. As palavras afundaram fundo, como raízes. A luz do fogo dançava nas paredes da cabana, agora um forte. Eu vi o sorriso da mamãe, senti seu coração no meu. Fechei o diário, as páginas sussurrando ao se fechar. Eu estava em casa, carregando o legado do meu avô, pronta para que a próxima filha encontrasse o seu. Obrigada por ouvir a história de Carly. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.